Nesse bloco, grupos e entidades, vamos conhecer um pouco da história da Igreja Terikyo Noroeste, que fica em Bugaçu, aqui em São Paulo, e conversaremos com o condutor Carlos Yoshitaka Negoro, que esse mês, ou ele vai me confirmar se for o mês passado, né? Essa igreja completou 90 anos desde a fundação. É isso mesmo? Boa noite, Carlos Boa Yoshitaka noite. Tanigoro, o condutor da igreja. Tudo bem? Boa noite. Foi esse mês, viu? É esse mês. Isso. Fizemos esse mês, mas o correto seria em novembro. Ah, tá. Em novembro, que a data. 90 anos é anterior até o. É a primeira igreja, considerada a primeira igreja aqui do Brasil? Sim, é a primeira igreja, mas no ano seguinte, várias igrejas, várias igrejas também foram fundadas, com a diferença de um ano. Foi bem no, se eu não me engano, no Goju Nensai, né? Deixa eu ver aqui. A comemoração dos 50 anos do ocultamento físico, alguma coisa assim? É isso, né? Isso. É, E nessa época, né, um ano antes do ocultamento físico de Oyasama. Então, como nós temos agora os 140 anos, né, do ocultamento físico, na época eram os 50 anos. E o, o Zennosuke Negoro, né, que foi o primeiro condutor da igreja, ele regressou para o Japão. Na época, o Shimbashira-sama também havia enviado uma carta aos fiéis que estavam no Brasil e todos ficaram muito animados, né, com as palavras do Shimbashira-sama e começou a haver um movimento de regresso a Giba. Então, um ano antes, no caso 1935, né, ele regressou ao Japão e na época levou um fiel junto, né? E chegando lá no Nihon, bom, conta a história, né, que houve também um caso bastante curioso, que na partida em Santos, esse fiel é o Nozo Sensei, né? Seria, seria o, O avô do atual, né? eu acho que ele fica sendo avô, não, ele é Não, bisavô a do bisavô atual, já? Não. é, bisavô. E ele retornou junto. E antes do embarque lá no Porto de Santos, né, ele notou que havia sido roubado. Então, é, roubaram a carteira dele com todo o dinheiro que ele havia guardado para poder usar na viagem e na estadia lá no Japão. Então, os dois conversaram lá por alguns instantes e ficou determinado que ele iria regressar ao Japão, a Chiba, mesmo sem dinheiro, né? Então, porque a passagem já estava comprada e a viagem seria de navio, são 45 a 60 dias de viagem na época, né? E ele se determinou lá no Porto de Santos e regressou assim mesmo. E chegando no Nihon, no Japão, como eu havia comentado anteriormente, no Japão, hoje, para ter uma autorização para a fundação de uma igreja, é necessário ter a quantidade suficiente para poder realizar a missa mensal. Mas na época não havia essa regra, né? Então, com apenas um fiel, era possível você
solicitar então autorização para a fundação de igreja. E foi assim que ocorreu. Quando eles chegaram lá, não foi nada, vamos dizer assim, não era assim o objetivo da viagem, né? Mas chegando lá, as pessoas também, eu acredito que lá no Japão, ficaram muito contentes com o regresso de alguém do Brasil, né? E foi encaminhado, toda a documentação para que pudessem receber essa autorização. Então, esse fiel Noza, só com, assim, não é só, né? Esse Zen no Suke qual o grau de parentesco do senhor, o seu, assim? Ele é o meu bisavô. Bisavô. E ele começou. Como é que ele começou, assim, né? Só. Então, o início, bom, é um imigrante japonês, né? Então, a família Negoro vem lá de Osaka, na região próximo a Wakayama. Para quem conhece o aeroporto de Kansai, é ali nas proximidades do aeroporto de Kansai, numa cidade chamada Hannan, e também tem uma cidade vizinha chamada Rekinan, Rekinanshi. E ali o Zennosuke, ele não seguia nenhuma religião, mas as duas filhas dele vieram a retornar. Ele perdeu duas filhas lá no Japão e, além disso, ele ficou com uma ferida no dedão, né? Tem um nome para isso daí, mas é uma ferida que dá no dedão, tá? E dói muito, né? Então ele estava sofrendo muito com essas dores, não conseguia dormir e na época o Kaitsan da igreja Shindachi, lá no Japão, que hoje é a nossa igreja mãe, foi fazer o Nyoegaki, né, com ele e pediu para fazer o Osazuki, né? E o Zennosuke falou assim, não, eu não acredito em Deus, né? Só vou acreditar se sarar de um dia para o outro, né? E foi assim bem duro, né? Ele era durão, né? E, e fizeram o Sasuke e no dia seguinte, não é que a dor tinha passado? E em pouquíssimo tempo aquela ferida se curou e ele falou assim, bom, não tem como negar que foi de acordo com o que o Kaitsa havia falado. Então isso foi um milagre, então eu vou seguir o caminho, ele falou. Então foi fazer o Shuyoka lá no Japão e na época, né, o pessoal fazia Shuyoka e depois que regressava às igrejas ou na cidade natal, eles iam fazer o missionamento, né? Então foi o que ele fez. Começou a fazer o missionamento, mas não tinha êxito, não conseguia fazer, é, ministrar a palavra para as pessoas lá. Era muito difícil, segundo ele. Então, num belo dia, parece que ele leu uma carta de uma pessoa que foi para o Brasil, né? E essa pessoa comentou como era no Brasil através dessa carta e ele, né, se determinou a ir com a família também para o Brasil para fazer o missionamento. E assim foi, né? Chegando no Brasil, ele chegou, eu não tenho a data aqui, mas chegando no Brasil, acho que em 27, se eu não me engano, 1927, ele, como era o contrato dos trabalhadores, né? Assim como é um contrato de quem vai trabalhar no Japão, quem vinha
como imigrante, eles tinham um contrato de 2 anos para trabalhar em uma fazenda, e depois disso ele era livre, né? Porque quitaria os custos de toda a viagem. Então, depois de 2 anos, as pessoas ficavam livres para escolher onde quisesse trabalhar. Ocorre que Zennosuke, quando ele trabalhava, né, mesmo depois dessa fase aí, de 2 anos, quando ele trabalhava, ele adoecia. E é, quando ele fazia o Nyoegake, né, na colônia, com as pessoas que moravam lá próximas, ele ficava bem de saúde. Então ele percebeu que deveria seguir com esse propósito de fazer o Nyoegake, né, o missionamento. Então, num período de isso até o regresso para Giba, né, Hum. como havia comentado no início, foram aproximadamente 8 anos. Resumindo, é Sim, isso. você falou, né, de 1927 até 35, né? 35, né, um pouquinho antes da comemoração do cinquentenário, né? E Uhum. aí esse era o seu bisavô. Isso. Depois, você é então é o Eu sou o quinto, né? quinto condutor, né? Então, Quinto. assim, aí esse foi o primeiro, né? O Uhum. Zennosuke. Aí, como é que foi a sucessão, assim, até chegar aí você? O Zennosuke, ele, depois que se tornou Kaicho, ele foi Kaicho por 4 anos, né? Depois veio a retornar. E é, o segundo Nidai, Nidai nos livros e conta-se que foi Koichi Negoro, mas Koichi é a forma errada de ler o kanji. O kanji é o mesmo, né, do nome, mas o nome correto é Yoshikazu Negoro, né? Eu conversando com o Zen Katsu-san, ele comentou que É. eu não, todos falam Koichi, mas o nome correto, como ele era chamado, né, era Yoshikazu Negoro. Ele é o meu avô. Ele retornou, ele, ele também ficou pouco tempo como Kaicho, né? Na verdade, ele acabou retornando, falecendo, né? Lá no Japão, né? O Quando estava. Koichi. É, Isso, Koi- seria o Yoshikazu, o segundo condutor. E como também estava muito próximo da época, e estava na época da guerra, inclusive, né? Da Segunda Guerra, hum, quem assumiu temporariamente como condutor foi o Nozo Kinshiro, que foi o Nozo Sensei, aquele que foi junto com o porque foi no navio, Zennosuke. né? Fazer o Exato, regresso a Diba. exato. Ele também estava no Japão, então ele assumiu temporariamente como condutor Co- da Igreja Noroeste, né? Mas ele não pôde retornar ao Brasil por conta da guerra. ficou proibido dele E ele vir para acabou cá. ficando lá, assumindo responsabilidades no Tsumeixo, e ele foi o responsável do Kitatsumeixo lá em Tengen, né? Então, houve um lapso assim de 20 anos, né? Então, o segundo do, do segundo para o terceiro condutor, né? Então, na época era a época da comemoração, né, dos 50 anos, né? Ah, Quinquagésimo, só no septuagésimo, nos 70 anos, é que o Masaharu Negoro
foi ao Japão para se tornar o terceiro condutor. E a igreja, sabendo, não era em São Paulo, né? Era na região ali de. é, Isso. É lá em Penápolis, no bairro de Araponga, numa colônia chamada Borá, Penápolis, depois de depois de Lins, Promissão, né? Lins, antes de Araçatuba, Isso. né? Entre Lins, Isso. aham, Entre Araçatuba e Lins, tem a isso. cidade de Ah, tem Penápolis. Penápolis. Isso. E é próximo ali da Marechal Rondon, né? Porque Aham. para quem vai para o interior, na Marechal Rondon, do lado direito fica a Direito. cidade de Penápolis, né? E à esquerda já fica esse bairro Arapongas. Então o Nouso 6 não assumiu, quer dizer, assumiu, mas não voltou para cá. Aí Uhum. fez a transição para o terceiro, né? Isso, que é o Masaharu Negoro, né? Masaharu, o grau de parentesco dele era quem? Aí é o seguinte, Masaharu Negoro, ele, ele é irmão do Koichi Negoro, que o correto seria Yoshikazu. Então eles são irmãos. O Yoshikazu, que é o segundo Kaicho, ele é o mais velho, né? E quem assumiu como terceiro condutor foi o, o segundo, o irmão mais novo, né? Masaharu Negoro. Ah, era o irmão mais novo do Koichi-san, né? Isso, isso. Aí ele veio para o Brasil. Ou ele já estava aqui? Ele estava aqui. Ele Hum, foi para o Nihon na época da comemoração dos 70 anos, né? E recebeu autorização para ser o terceiro condutor. ah, onde que entra o Zeikaicho-san? Que tá bem, Isso. né? Ele tá ainda mora no Kyokai. Tá bem. Ele que me contou essa história toda, eu tive que perguntar, né? Porque eu não sei mais, né? A nossa Ah, geração não sabe que o que bom ter que para aconteceu. perguntar, né? Então, mas é bom, tem que ir gravando as conversas com ele, né? O quarto condutor, ele foi para o Nihon é, nas comemorações dos 80 anos. Você pode perceber que a história do Noroeste sempre tem essa questão dos decenários, né, da Hum, Oyasama, né? Então, no 80º ano, né, no dia 26 de março, ele recebeu autorização para ser o quarto condutor, né? e ele foi o mais longevo, assim, né? Parece que ele foi, né? Falando assim, não parece, mas aí ele assumiu, ficou mais de 50 anos no cargo, é isso? Isso. Eu contei 54. Ele falou assim, ó, 53, né? Mais um ano a mais ou menos. É bem preciso É, ele. É. porque é, ele recebeu a autorização em março, né? Dia 26 de março, mas o Hokokusai, né? Que é Ah, tá. a festa Aham. De posse, de né? posse mesmo, né? No Brasil, aconteceu no mês 10, em outubro, né? Ah, tá. Dá Então, uns 6 meses para ele. né? Deu quase um ano aí. Já no final do ano é que foi feito o Hokokusai. Naquela época demorava tudo, né? Hoje Entendi. em dia, hoje em dia é em Em 60, três, 90 dias, né? 3 meses. Precisa É, fazer uma curiosidade, né? Para quem não, não é Kaito-san, assim, mas assim, depois que recebe a permissão lá, né? Do Shibashira-san, a gente tem acho que era três três, meses, né? acho que Para você 3 meses. fazer a festa. Isso, Não pode para passar fazer muito. o. É. Senão a pessoa desiste, né? É capaz de desistir. É. É isso mesmo. E você?
O Carlos, como é que foi a transição assim, né? Porque depois de Nossa, 50 anos, seu pai falou o quê? Não, eu vou ficar nossa. aqui até. Foi uma história assim bem engraçada, sabe? Que o tempo ia passando, né? E o Uhum. Zenkaido-san, a idade já também estava avançada, né? E eu já estava assim, é, já quando que vai ser, né? E, é, e os anos iam passando desse jeito. Aí Você fez teve um. Seixuca, né? Fez Fiz, Seixuca. fiz Senchuca, mas na época eu era novo, né? Ah, O mais novo da turma. Eram 12 pessoas que estavam fazendo Senchuca na época, né? E eu era o mais novo, estava com 19 para 20 anos na época, né? hum. Então, é, bom, o Senchuca também é uma outra história, né? Que um dia, se tiver a oportunidade, eu conto lá. Mas, então, voltando à questão aqui, o, o Daikyo Kaito-san, que é o, que é o reverendo da Igreja Mor, Kita, Uhum. É do que tá. ele veio para o Brasil numa oportunidade, né? E nessa oportunidade ele chegou para mim e falou: Olha, Stack, eu queria conversar com você. Será que dá para a gente sair? E queria conversar a sós. Aí nós fomos num restaurante, né? E ele falou assim: Escuta, eu queria saber quando que você vai assumir lá o Kyokai, né? Aí eu falei: Ué, mas Oda-san, eu tô aqui à disposição, né? Eu tô esperando meu pai falar alguma coisa. Você estava Aí ele, esperando mesmo? tava esperando. Quando que vai ser, né? Aham. E então aí ele deu risada, ele falou assim, mas eu conversei com o Kite-san, né, hoje de manhã e ele falou assim que tá esperando você falar alguma coisa, né? Pô, eu tava te Tava esperando. bom. Quanto tempo durou essa espera? 30 anos? Sim, Deve ter sido ele uns 10 esperando, anos, você esperando. uns 10 anos. Eu acho que foi mais ou menos isso, viu? Não. Ele te Vamos esperando, você esperando. esperando ele falar, bom, deixa ele resolve, né? Isso, A hora que ele tiver que é. Ele é o chefe, né? passar. Então, deixa ele falar alguma coisa, né? Eu fiquei esperando. Mas ele não é do tipo de falar, né? Ele estava esperando eu. Então, aí o Daiki Interessante. Katsusan deu uma risada lá e voltou para o Japão mais tranquilo. Falou, tá mais fácil do que eu pensava. Exato. É só marcar a data, ele pensou. Que bom, que bom. Ah, Aí marcamos essa data, foi em 2018, né? hum, E em 2018 foi um ano que ele ia poder vir para o Brasil, né? Então, combinamos assim, de ser nessa data e realizamos. Foi bem no final do. Foi mês de novembro, se eu não me engano. Outubro ou novembro. É, a, o Hokokusai, né? Vamos dizer assim. aham. Em 2018 eu fui para o Nihon, foi no verão, se eu não me engano, e fiz lá o Hakobi, recebi a permissão e no final do ano realizamos lá. Poxa vida, daí que o Uhum. Katsama veio lá, falou, nossa, como é que eu vou resolver essa parada aqui? Então, E... saiu, saiu dando risada, porque era só um Poxa vida, desencontro aí, um esperando o outro. é muito bom, né? E não sei se dá tempo ainda, né? Conta aí um pouquinho, acho que você fez, parece que você fez uma promessinha lá quando você tá fazendo Seixuca, não? Como é que foi o negócio? Ah, a questão lá do Senchuca, né? Quando eu estava lá no Pode Senchuca, contar. né? é, Foi assim. Eu estava lá no Kyosoden, né? Que é o santuário da Oyasama, né? Uhum. E, e eu já estava revoltado com aquele curso lá, porque mal tinha começado e parece pior que o exército, né? Então tinha que marchar, tinha que isso e aquilo. E aí eu É. falei, ó, eu vou desistir disso daqui, né?
Mas aí eu estava, como eu estava rezando lá, tava todo mundo rezando, estava um silêncio, e o Shimbashirasama fica lá 10, 15 minutos lá, né, de cabeça baixa, Abaixado, né? rezando, né, concentrado, e aí eu resolvi falar com o Yasama também. Aí, é, como é que eu vou, como é que eu vou falar com ela, pensei, né? Então, o modo que eu encontrei foi, bom, se eu tivesse na rua e tivesse que chamar alguém que está dentro de uma casa e não tem campainha, eu tenho que ficar chamando até essa pessoa sair. Então eu, de cabeça baixa lá, eu fiquei chamando Oyasama, 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 até que ela pudesse me atender. E ficava, né, mentalmente chamando ela. E aí, um dado momento, eu ouvi uma voz bem pertinho de mim, assim, olhos fechados, né, cabeça Aham. baixa, mas eu ouvi claramente, assim, uma mãe de mais ou menos uns 27, 30 anos, falando para um filho de uns 3 anos, né, Hum, Sunaone, né, é a palavra Sunaone, só falou isso daí. Aí, quando eu ouvi assim, como eu ouvi muito claramente do meu lado, eu levantei e olhei assim para o lado para ver se tinha alguém e não tinha ninguém assim. Só tinha o pessoal do Senchuca do meu lado assim, né? Então, mas como que eu ouvi essa voz aí, né? E essa palavra Sunaone, né? E isso ficou na minha cabeça. Aí, durante o curso, eu fui refletindo, né? O que significava essa palavra, né? E como eu recebi essa palavra, eu falei, ó, eu vou guardar isso como um tesouro meu e é o que eu vou seguir, né? Então, Sunao significa ser obediente, né? É atender sem questionar e, né, no caso do de ser o sucessor, né? Quando chegar a minha vez, eu não vou falar não, né? hum, tá. Então, eu vou atender prontamente. Por isso que eu fiquei esperando, sabe? Aquele tempo todo. É Sunao, né? Porque não posso querer. Aí é Muito Yoku. bom. Aham. Não vou forçar a barra também, né? Isso, Vou não. ser obediente. Interessante. Vamos falar aí do tema desse mês, né? É, Que é os 12 hinos. Você tem algum hino que você gosta mais, assim? Queria falar alguma coisa sobre os 12 hinos? nossa, os 12 hinos. Ou O, um que você gosta mais, né? não, o que eu gosto mais é do hino 10, né? O hino 10, é, lá pela metade, né? Porque no começo fala sobre que que o coração, né, então, fala sobre lama, né, que está dentro da água, desejo que retirem depressa. Essa lama significa a ambição, né, que no estrofe 4 fala que é uma ambição, a ambição é uma lamaçal sem fim. Aí lá no sexto, fala assim, tenho proferido palavras cruéis porque apresso a salvação, né? Hum, Palavras cruéis também eu entendo que sejam não só palavras, mas tudo que acontece, né, de, de ruim, vamos dizer assim, né, os problemas que acontecem, né, são também uma forma de comunicação, né. Aí no sétimo tem lá, o sofrimento vem do seu próprio espírito, devem ter rancor de si mesmos. No oitavo, fala assim, embora seja a doença um fato penoso, não há quem tenha conhecido a sua origem. Nono, até o presente momento, todos igualmente não conheciam a origem das doenças. Aí, finalmente, desta vez, ela foi revelada. A origem das doenças está no espírito.
Então, tudo aquilo que a gente faz no Osazuki, por exemplo, né, está baseado nesse Hino 10, né, que a gente precisa ter isso em mente e se tiver que passar alguma palavra para a pessoa, né, é o uso espiritual, né, que a doença é só, não é, a doença, vamos dizer assim, a manifestação do uso espiritual. Então, é por isso que eu gosto desse Hino 10 aí. Entendi. Bom, eu vou passar a palavra para a Júlia, né? Aí qualquer coisa eu vou ver porque por causa do nosso tempo aqui que está um pouquinho Uhum. apertado, né? Mas eu vou, se tiver tempo, eu pergunto mais coisas. Mas deixa passar a palavra para a Júlia. Mas assim, de qualquer maneira, muito obrigado aqui a participação, né? O Reverendo Carlos. É muito interessante aí, ouvir a história da Igreja Tericeu Noroeste, né? A sua história também, bastante interessante. Então, vou passar, por enquanto, a palavra à Júlia, tá bom? Obrigado, Obrigado. Kaique-san. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Katia-san, tudo bem? Muito Boa obrigada noite. pela sua história, a história do Kyokai. Nossa, 90 anos, né? E a gente está vendo agora uma foto de 34, bem lá Ah, do começo. Deve ser é? os familiares. É, agora de 36, deve ser, não sei se essa imagem é do Kyokai. Nossa, de 34, eu acho que é a primeira foto que tem, né? Sim, Ela sim, foi a primeira tem foto. umas pessoas e uma construção, assim, de telhado Isso. atrás. Ali era a escola, o Nihongaku da colônia, Ah, né? Então, antes mesmo de fazer o Kyokai, as pessoas se reuniam aí, então. isso, se reuniu aí, porque não tinha lugar, né? Uhum. Nossa, olha, e tinha bastante gente. E depois tem uma de 37 agora, aí já tem a construção de Kyokai, Isso. o Zenchou Samachu de Hirotake, Uhum. muita gente. Depois outra de 37 também do Kyokai, mas já com um grupo menos pessoas. 37, né, 2 anos após a permissão, né, do Kyokai. Então, eu acho que esse com o Chocho-san, o Primaz, né, Uhum. foi na inauguração do Kyokai. Ah, Depois, mais para frente, deve ter algumas fotos que tem o segundo Shimbashira, que quando veio ao Brasil, foi conhecer lá também. É isso, um agora óculos. apareceu, sim, 19 de setembro de 51, visita do segundo Isso, Shimbashira. exato. Nossa. Então, na época, aquele, aquele terreno lá foi um terreno cedido de uma fazenda de, de, de imigrantes, mas já eram, já tinha uma fazenda, era uma família japonesa, né? E eles cederam, já que vai fazer o Kyokai, então pode construir aqui. Ele cedeu um espaço do terreno, né? E foi construído ali. Então, E isso, então, foi lá em Penápolis. isso foi lá em Penápolis, no bairro de Araponga. Aí as pessoas se reuniam lá, né, na igreja. Daí, mais para frente, acho que vai ter uma foto já em promissão. Agora já aparecem fotos coloridas, né? Dos anos Isso, 70, né? tem uma foto de Então, 78, em dentro do promissão, Shinden. isso. Toda aquela construção que tinha lá no bairro de Araponga, eles demoliram todos os tijolos, né?
e levaram para a promissão. É por quê? Eu perguntei, né, para o Zenkaido-san. Ele falou, olha, porque o fazendeiro da época, né, que cedeu o terreno lá, vendeu a fazenda. Então, como não tinha escritura, não tinha nada sobre aquele terreno do primeiro Kyokai, teve que se mudar dali. Tiveram que sair. Isso. Aí eles desmontaram tudo, né? Toda a madeira e tijolos tiveram que, um por um, colocar no caminhão Uhum. e conseguiram um terreno lá em Promissão e construíram a segunda igreja lá. Então, essas fotos dos anos 70, justamente de lá até 82, a igreja ficou lá em Promissão, né? E depois disso, o que que aconteceu? É, Todos os fiéis, né, que na época estavam próximo, eles foram indo para São Paulo, né? Houve várias famílias foram se mudando para São Paulo. E no caso da família Negoro e outras famílias que a gente conhece, muita gente estava trabalhando com tinturaria, Uhum. né? Aprendeu a profissão e um foi ensinando para o outro. E São Paulo, os negócios estavam bem melhores, então as pessoas saíam, né, do interior e iam trabalhar para São Paulo. Então, com isso, todos os fiéis, a grande maioria, já estavam para São Paulo. Por isso, chegou um dado momento em que os próprios fiéis também pediram para ver se não conseguia mudar, né, porque eles iam todo mês lá para a promissão e não era fácil, né? Então, o Zenkaido-san resolveu mudar o Kyokai e começou uma procura de terreno e foram assim, acho que uns 3 anos procurando lugar ideal, foram visitar muitos lugares e o último terreno que foram visitar já estava mais ou menos escolhido alguns, mas o último que foram visitar foi esse que é o local atual, Uhum. né? E sempre o último é que dá certo, né? Na época era bem interiorzão, né? Mas hoje eu vejo assim, com o crescimento da cidade de São Paulo, ter escolhido na cidade de Embu-Guaçu foi acertado, né? Porque não sofreu assim aquela expansão descontrolada dos bairros periféricos de São Paulo, né? Ficou um pouquinho mais isolado e tem mais tranquilidade também. Uhum. Então, lá a gente não tem problema com vizinhos, por exemplo, tocar taiko muito alto, essas coisas. Uhum. A gente não tem esse problema, graças a Deus. Nada é por acaso, né? Deus Então, aí na pares, época, olha a samba, né? Escolhe o local e, certo. na época o primaz, né, o Chocho-san, o primeiro Chocho-san, né, ele foi lá também para ver o terreno, foi junto, né, e falou, ó, esse aqui tá bom, né, tem que ser um terreno que tenha um vizinho que mais para frente você consiga comprar. Então, Uhum. era um terreno de 2.500 metros, 2.300 mais ou menos, mas eram chácaras, né? Então, tinha só um vizinho do lado, que era um vizinho português, muito bom, e foi dito e feito, né? Quando chegou a hora de expandir, conseguimos comprar o terreno do lado, né? Aí, mesmo porque o Shinden, a porta do Shinden era muito próxima, assim, do muro do vizinho. Uhum. Então, ficava muito esquisito, mas pela proporção do Shinden, tinha que ocupar o terreno e essa questão de estar voltado para o leste, né? Então, fez que o Shinden ele ficasse um pouco atravessado assim, no terreno. Mas, Inclinado. é, Uhum. mas graças a Deus deu para comprar o terreno na frente, né? E aí ficou um bom lote assim pro Kyokai, né? Tem espaço para estacionar carros, e deu para construir também um salão,
né? Para Uhum. naurar essas coisas, então tá de bom tamanho já, Que bom, então. né? Então, obrigada, Caitiação, parabéns aí, né? 90 anos, nossa, é realmente, Obrigado. né? É um trabalho aí, né? Já, né? O Caitiação sendo o quinto condutor, né? Já são muitas gerações, né? Quinto é assim oficialmente, né? Mas pela contagem lá já deu, eu sou o sexto, Sexto, né? né? O Porque sexto, né? Porque tem o teve o Noso Sensei, Noso né? Que ficou Sensei lá. temporariamente. Isso. Nossa, muito bom. Muito obrigada, então, Ah, eu que Katia-san, agradeço. né? Pela Parabéns história. e parabéns a vocês aí, né? Pela iniciativa, pelo podcast aí. Eu gostei muito da palestra no Watanabe Sensei. Deu para aprender várias coisas aí. Sempre aprendemos com ele e com todos Sim. os convidados. Muito obrigada. Obrigado. Erina, por favor. Oi, Júlia, né? Então, obrigada aí pela Oi, participação, né, do Carlos Negoro, né? oi, tudo bem? Tudo bem? Né? Que é amigo da regional, a gente já conhece há muito tempo, né? E Hum, desde pequeno eu vou lá na Igreja no Oeste, lá, né? Muitas lembranças, né? E como ele mencionou, realmente tem bastante espaço, viu? Lá realmente é muito bom, né? Tem espaço para tudo, né? Estacionar carro, né? Tem espaço para reunir o pessoal, né? No refeitório, muito bacana. Então, quem tiver oportunidade de conhecer a primeira igreja do Brasil, né? Aí, né, existe também essa possibilidade. 90 anos, né? Então, parabéns aí pela celebração, né? Com certeza é uma história muito bonita, né? De toda essas superações, né? Da igreja em crescimento, né? E a gente deseja que continue crescendo cada vez mais também, né? Então, muito obrigada aí pela participação hoje, né? E quem sabe, né? Em futuras lives também. Bom, obrigado. indo aqui para o chat, né? Temos aqui um pessoal também que entrou para interagir aqui com a gente. Temos aqui a Marina, a Silvana Silva, a Nilza Costa e o Jorge Hatsuga, que está aqui desejando uma boa noite. Então, boa noite a todos aqui que entraram aqui, né, agora há pouco, né? E vocês que estão também assistindo, né, das suas casas, né, ou, né, seja onde for, né, comentem aqui também, né, a respeito dos temas que a gente está conversando com nossos convidados e também o tema de hoje, né, que é sobre os hinos sagrados, né? Qual que é o hino que você mais gosta? Tem alguma história, né? Compartilha aqui com a gente, tudo bem? Bom, então, dando continuidade aqui na live de hoje, agora a gente vai falar sobre os próximos eventos.